e não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vou ler mais uma vez. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Em algumas traduções, deixem-se encher pelo Espírito. O álcool em si, ele atinge uma parte do nosso cérebro que faz com que a gente perca o nosso controle. O álcool em excesso, ele tem o poder de arruinar o nosso julgamento, o juízo que nós fazemos das coisas, o senso daquilo que é bom, daquilo que não é bom, o decoro, ele tira isso de nós. A gente não tem controle das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções quando a gente está influenciado sob o álcool. Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer que o álcool, ele faz com que a gente aja de uma forma anormal. Nós não somos quem somos normalmente quando estamos sob a influência do álcool. E todas as vezes que a gente está entorpecido por alguma substância em excesso no nosso organismo, a gente peca contra Deus. Por que a gente peca contra Deus? Porque a gente deixa de ser quem Deus nos fez, da forma como Deus nos fez, melhor dizendo. Alguns já falaram, por exemplo, que a maconha ela é natural, vem da terra, então não há problema nisso. Mas quando as pessoas usam alguma substância como uma erva natural com a finalidade de sair do seu estado normal, aí que está o grande problema da coisa. Então, a bebida alcoólica em excesso, uma droga alucinógena natural como a maconha, ela tem o poder de tirar você da forma perfeita como Deus te criou para ser. Aí que está o grande erro, aí que está o grande problema. Então o ponto aqui, meus irmãos, em discussão, não é em relação à bebida alcoólica em si, ao vinho por si só, mas ao excesso dele, ao consumo demasiado dele. Tudo aquilo que é demasiado, tudo aquilo que passa do seu ponto de equilíbrio é pecado. Tudo aquilo que a gente fizer com excesso, passando realmente do ponto de equilíbrio, a gente vai perder o controle, não vai fazer bem para o nosso corpo. Isso vai das pequenas até as grandes coisas. Isso é tão verdade que o próprio apóstolo Paulo, numa certa feita, recomendando uma série de coisas para o seu filho espiritual Timóteo, ele recomenda inclusive o vinho. Está lá, não precisa abrir, em 1 Timóteo 5,23, ele diz para Timóteo: não bebas mais água somente, mas usa um pouquinho de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Existem inúmeros estudos que dizem que uma taça de vinho por dia faz muito bem para a saúde. E não é errado isso não é pecado nenhum. Mas isso é algo que deve ser feito, se você quiser, obviamente, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, entendendo a vontade de Deus, que diz que a partir do momento que aquela substância é utilizada de uma forma descontrolada, você está num ponto muito perigoso de vulnerabilidade. Nós temos que ser quem Deus nos fez para ser. Ponto final. Nós não precisamos de absolutamente nada para sermos felizes ou alegres ou curtirmos um momento sem usar absolutamente nada além daquilo que Deus nos deu como coisas lícitas, né? O fato é, irmãos, que a gente tem que entender que o poder do álcool sobre a vida do crente, ele é perigoso. A partir do momento que ele rompe a barreira do equilíbrio, que ele rompe a barreira do aceitável, ele pode ser um grande inimigo contra as nossas vidas. Tem aquela noite em que você já passou por isso, talvez, fica completamente bêbado, você não tem controle de nada, no dia seguinte você acorda: o que eu fiz, o que aconteceu, por que eu fui parar aqui? Mas depois que a sobriedade chega, a sua vontade já é se encher do vinho novamente, da bebida alcoólica, porque há um vazio tão grande que normalmente as pessoas recorrem a esse mecanismo ou a essa substância exatamente para maquiarem um vazio interno, uma vontade de ser feliz, uma crise existencial que o álcool, tirando você do seu
buraco, né, da sua solidão, do seu vazio, te traz momentos mentirosos de felicidade. Mas Paulo passa, nesse ainda versículo 18, para o imperativo, para um comando, para uma recomendação impositiva para todo aquele que crê em Cristo, que é: enchei-vos, sejam cheios, deixem-se encher pelo Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito, como nós devemos ser, nós passamos a obter a nossa total alegria, meus irmãos, em Deus e tão somente em Deus, e nada aquilo que o mundo tem para nos dar. Então, quando a nossa alegria está em Deus, a gente não precisa obter qualquer espécie, qualquer natureza de alegria que está lá fora no mundo, seja nas músicas do mundo, seja nas festas do mundo, seja em qualquer outra coisa que o mundo tente obter alegria, incluindo a bebida alcoólica. Aquilo que Deus tem para nós através do enchimento do Espírito é muito, muito maior, muito mais completo, muito mais verdadeiro do que qualquer coisa, por mais incrível que o mundo tenha para nos oferecer. Irmãos, estar cheio do Espírito enriquece a nossa alma com os tesouros da alegria que Ele tem para nós, a alegria que é duradoura. Diferente da alegria do mundo, ela é real, ela é perene, ela é duradoura. Como nós lemos, a bebida alcoólica, ela tem o seu efeito momentâneo, e logo depois que ela passa, as máscaras caem, a cortina se abre, vem a tristeza. Estar cheio do Espírito te traz discernimento profundo das coisas ao seu redor, a cosmovisão de Deus, e passa a ler as situações, os conflitos, as armadilhas que a vida te coloca com um prisma diferente, com o óculos de Deus. Mas a gente passa a ter uma sensibilidade mais apurada quando aquilo vem de Deus ou vem do diabo ou vem do meu coração. Afinal de contas, nosso coração é enganoso, então como saber se isso vem de mim ou não vem de mim, se vem de Deus ou não vem de Deus? Seja cheio do Espírito. Nós somos gratos por tudo que acontece na nossa vida. Ser cheio do Espírito é você pegar um ônibus lotado e tá bem, cara. Por que você tá bem? Porque você tá cheio do Espírito. Nós temos uma satisfação interior que às vezes até as pessoas não entendem. Como é que você tá tão feliz? Como é que você tá tão satisfeito? Como é que você tá tão tranquilo em meio a tanta bagunça acontecendo na sua família, na sua vida, no seu trabalho? Eu estou cheio do Espírito. E isso é o que é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Para ser uma pessoa entusiasmada, pronta, uma pessoa disponível, uma pessoa de boa autoestima, de bom ânimo, com bom humor. Quando nós estamos cheios de Deus, nós estamos prontos para a guerra, irmãos, prontos para a vida, prontos para os problemas, prontos para os desafios. Nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Nós nos tornamos mais parecidos com o Filho de Deus, Jesus Cristo. A gente se humaniza mais, irmãos. Quando você está cheio do Espírito, você se torna um homem mais compassivo, um homem mais cheio de compaixão, um homem mais paciente, um homem mais amoroso, uma mulher mais amorosa. Ser cheio do Espírito dentro do casamento é importantíssimo. Que eu possa tratar minha esposa como Cristo tratou a igreja. E ela, por sua vez, passa a me honrar como a igreja honra o Senhor. Nós precisamos estar cheios do Espírito para ser bons empregados, para ser bons empregadores. Nós precisamos estar cheios do Espírito para sermos o melhor em tudo que nós podemos fazer. Bons filhos, bons pais. Estar cheios do Espírito desperta o melhor que nós podemos ser para Deus. Não apenas qualquer coisa. Estar cheio do Espírito faz que na igreja a gente dê o melhor para Deus. Não apenas seja membro, mas seja um membro atuante. Um membro que serve. Um membro que chega antes, que procura saber as necessidades da igreja. Um membro que vai... sabe, que tá a fim de fazer a coisa acontecer. É diferente, irmãos. Nós passamos a ter prazer na comunhão, em estar juntos, com os crentes, com os irmãos, com aqueles que foram salvos, com aqueles que foram remidos, com aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Prazer em estarmos juntos, prazer em sermos igreja, prazer em comermos juntos, prazer em fazermos parte da mesa, prazer em louvarmos no culto juntos,
prazer em dividirmos o pão na ceia, em bebermos do cálice na ceia, prazer em ligar um para o outro, saber se o cara está bem, se ela está bem, prazer em ser igreja, irmãos. A grande verdade é que quando nós estamos cheios do Espírito, nós fazemos em espírito e em verdade, nós passamos a ser adoradores. Em casa, eu sou um adorador dentro da minha casa, estou lavando a louça, estou adorando, estou com a minha esposa, dando uns beijos na minha esposa, estou adorando a Deus, estou vendo um filme, eu estou glorificando a Deus, eu estou cuidando do meu cachorro, do meu filho, estou adorando a Deus. Eu estou aqui na igreja, aí a minha adoração ela é só uma extensão do que já é a minha vida, quando eu estou louvando aqui, quando você está louvando aí, porque é uma continuação. A palavra adoração, às vezes, ela é interpretada como algo que eu faço pontualmente em um momento da reunião. Mas não, a adoração é um estilo de vida. Como Paulo disse nessa afirmação. Sejam cheios, ele está dizendo, permaneçam vivendo dessa maneira. Que isso seja um estilo de vida. Que ser cheio para vocês seja uma vida de adoração. O inverso disso é adorar a Deus o que? Na carne e na mentira. Não é? Em espírito e em verdade, na carne e na mentira. Quando eu estou vazio do espírito, você acha que a adoração sobe como algo que agrada a Deus? Você adora, mas nem sempre é uma adoração que agrada. Porque você não está cheio dele. Você não está transbordando, às vezes é automático, é mecânico, é religioso. Quem está cheio do Espírito Santo não reclama, não murmura, não esbraveja, não briga, perdoa facilmente. Quem está cheio do Espírito não leva desaforo para casa, na verdade. Leva, mas não está nem aí, porque sabe que, Deus é maior. Nós precisamos estar cheios do Espírito. O pecado que, irmãos, que mais entristeceu o coração de Deus ao longo de toda a história do povo de Israel não foram os homicídios, não foram adultérios, não foi, sabe o que foi? Foi a murmuração. Foi por causa da murmuração, irmãos, que o povo ficou anos e anos e anos que nem barata tonta no deserto. Se não fosse esse pecado, eles estariam, questão de um mês talvez, em Canaã, que era a distância geográfica que tinha de distância da terra do Egito para Canaã, terra prometida. Eles ficaram 40 anos, por causa do que? Da murmuração. Você acha que isso agrada a Deus ou desagrada a Deus? Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que trabalhou no passado é o mesmo Deus que trabalha no futuro. Imagina quanto você já não atrasou na tua vida por ter... Mas que velho ranzinha sem dentadura. A gente precisa ser cheio de Espírito, irmãos, para agradecer ao Senhor pelas coisas boas, pelas negativas, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todo aquele que está cheio do Espírito passa a ter um entendimento, e não só um entendimento, mas isso torna-se algo muito prático na vida dele, que é a submissão. Paulo diz assim, sujeitem-se uns aos outros por reverência a Cristo. Está lá na continuidade do texto de Efésios 5 que nós lemos, sujeitem-se uns aos outros por reverência a Cristo. Isso fala sobre nós olharmos para o outro e entendermos, encararmos o outro como superior a nós mesmos. É eu estar disposto a não pensar em mim tanto quanto eu penso nos meus benefícios, os meus prazeres, os meus objetivos, as minhas vontades, mas procurar saber o que o meu irmão está precisando. Em primeiro lugar. Isso é uma consequência de alguém que é cheio. Eu quero o bem do meu irmão, eu quero servir o meu irmão, eu quero dar honra ao meu irmão. Paulo fala isso para os romanos, está lá em Romanos 12:10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu quero honrar. Eu quero dar um dinheiro para o meu irmão. Um dinheiro que talvez eu gastaria comigo, comprando eu gosto muito de eletrônicos. Talvez abrir mão de um negócio desse e honrar meu irmão. Ou a mulherada para deixar de comprar um sapato, meu irmão. Toque, eu quero te abençoar, irmão. Você está precisando, eu queria te honrar, meu irmão. Sabe, eu quero te presentear, eu quero te trazer um presente. Às vezes não precisa nem ser grana, cara. Compra um presente, honra, liga, visita. Isso é uma consequência de quem é cheio do Espírito Santo. Isso é ser igreja, irmãos. O resto é perda de tempo. Vira a igreja, aleluia, glória a Deus, tchau. Qualquer um faz. Deus não quer isso de nós, Deus quer um povo cheio. Sabe, meus irmãos, Cristo não morreu na cruz para a gente ser uma igrejinha. Cristo morreu na cruz para a gente ser uma igreja relevante, uma igreja empoderada, uma igreja expressiva.
Uma igreja que ama, que serve, que se doa. Uma igreja que acorda mais cedo, que dorme mais tarde. Uma igreja que chega antes pro culto. Uma igreja que, sabe, tá transbordando dele. Senão a gente vai colher migalhas, a gente vai sempre se arrastar, nem murmurando, nem reclamando, chateado. Ai, aconteceu aquilo outro. Aqueles 12 homens esperaram por uma promessa do Senhor Jesus no cenáculo. Eles foram até lá e Jesus não havia dito para ele quantos dias eles iriam permanecer esperando pelo enchimento, pelo poder que veio do céu. Ele simplesmente disse: voltem para Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, irmãos, durante alguns dias, provavelmente, muitos devem ter desistido. Provavelmente muitos devem ter pensado: tá maluco, isso aqui não vai acontecer nunca. Eu tenho minhas contas para pagar, minha mulher tá lá em casa, tá me chamando, eu preciso voltar. Ou tenho minha partidinha de futebol, tenho que entrar no Instagram, no Facebook, tenho que... sei lá o que. Eu sei que só foram cheios do Espírito aqueles que permaneceram no cenáculo. Só foram cheios do Espírito aqueles que acreditaram na promessa. Aqueles que não arredaram o pé daquele lugar até que aquilo que Deus havia prometido se cumprisse. Até aquilo que Cristo havia liberado sobre eles se concretizasse. Agora, irmãos, Jesus, ele prometeu para nós agora, nesse tempo em que vivemos, que nós, ainda nós, poderíamos ser cheios do Espírito. Porque quando ele estava ascendendo para os céus, ele disse para os seus discípulos: estou indo para um lugar que vocês não poderão ir, mas eu deixarei convosco o quê? O Espírito Santo Consolador, o amigo, o ajudador, até a consumação dos séculos. Então ele, ainda no Novo Testamento, Jesus disse que todo aquele que pede, recebe, que bate, a porta se abre, que busca, encontra. Então, se nós não somos cheios do Espírito ainda, é porque nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Nós não estamos buscando como nós deveríamos buscar. Nós não estamos batendo como nós deveríamos bater. Nós não estamos pedindo como nós deveríamos pedir. Qual foi a última oração que você fez sozinho, pedindo por mais do Espírito Santo, pedindo para ser cheio da presença, pedindo para ser transbordado do Espírito, da presença, da alegria, da paz do Senhor? Qual que foi a última vez que você fez isso, meu irmão? Pai, o Senhor empoderou 12 que mudaram o mundo. Nós não estamos falando de números, mas nós estamos falando de qualidade. Nós estamos falando de homens e mulheres que sejam 2 ou mais, cheios do Teu Espírito, Senhor, cheios do Teu Espírito, como Wesley certa vez orou: Deus, dai-me 10 homens que não temam a nada a não ser o Senhor e não abominem a nada a não ser o pecado, então eu abalarei o mundo. Então eu abalarei o mundo. O que Deus precisa não é de uma multidão, mas de homens que o adorem em espírito e em verdade, de homens comprometidos com o reino, de homens que amam e desejam sua palavra, de homens que passem tempos de qualidade em oração.